Boas-vindas a mais um mergulho profundo nas ideias. A proposta aqui é pegar aquele material denso, complexo, cheio de nuances e extrair o que realmente importa. Exato. Separar o joio do trigo. Isso, a ideia é criar um atalho direto para o conhecimento. Uma forma ágil e inteligente de se manter bem informado, sem sentir aquela sobrecarga mental que a gente tanto conhece. O foco de hoje é uma obra incrivelmente direta, que não faz rodeios. Estamos falando do e-book A Realidade Crua, Reforma, Sistema e Potencial Humano, escrito por Helder Lag. É um texto que, faz jus ao título. A proposta é olhar para governos, economias e estruturas sociais não através das promessas que eles fazem na televisão, mas observando as engrenagens frias do dia a dia. É uma dissecação de como a aposentadoria funciona na prática, de como o talento é muitas vezes manipulado e de como nações inteiras podem ficar paralisadas em uma estagnação estrutural. Mas, antes de aprofundarmos, cabe fazer uma ressalva importante e muito serena para quem nos acompanha. Exatamente. O terreno que vamos explorar hoje toca em pontos bem sensíveis. Sem dúvida. O texto faz observações muito incisivas sobre políticas públicas, sobre o papel do Estado e sobre o comportamento dos governos ao redor do mundo. É fundamental deixar claríssimo para quem está ouvindo que o nosso objetivo aqui não é endossar militar ou rejeitar qualquer visão política. Seja ela de esquerda, direita ou centro, né? Isso. A nossa intenção é puramente relatar, compreender e analisar de forma totalmente imparcial os argumentos originais e a lógica apresentada pelo autor. Vamos vestir a lente que ele propõe e entender como ele enxerga essa realidade. Beleza, vamos desvendar isso. O palco está montado. Pois é. Nós vamos examinar o contundente ensaio Pensão Unificada. Esperar é perder. E a missão da nossa análise de hoje é desvendar como um simples cálculo rotineiro de aposentadoria acaba servindo como ponto de partida para uma crítica filosófica enorme. Uma crítica sobre o valor do nosso tempo, as ilusões mantidas pela sociedade moderna e, o que realmente define a palavra talento. Exato. É um texto que utiliza aquela matemática fria do dia a dia, sabe? Usa isso como um espelho para refletir questões existenciais e falhas estruturais muito maiores, algo que afeta mesmo a fundação de como a gente organiza o nosso esforço ao longo de toda a vida. Fiquei bem impressionada com a construção dele. É muito forte. Mas, antes da gente abrir os dados, cabe um aviso de imparcialidade fundamental para quem nos acompanha. O texto que a gente está analisando hoje contém críticas duríssimas ao Estado, à classe política e ao modelo de organização do sistema vigente em si. Críticas bem pesadas, diga-se de passagem. Sim, bem pesadas. Então, o nosso papel aqui não é tomar partido. Nós não estamos endossando nem repudiando a visão do autor, tá? Estamos atuando apenas como guias imparciais. A ideia é destrinchar a lógica e os argumentos apresentados no material original para que quem ouve possa avaliar essas ideias e tirar as próprias conclusões. Eu estou bem animado para começar. E a melhor forma de fazer isso é compreender a arquitetura do argumento do autor, né? Vamos observar como as peças que ele apresenta se encaixam para formar essa mensagem central do ensaio, sempre mantendo, claro, uma lente analítica focada estritamente no conteúdo. Certo, então vamos lá. Vamos começar pelo cenário que ele pinta logo na abertura, que é uma imagem bem visual. Bem cinematográfica até. O autor estabelece uma cena numa manhã cinzenta em Lisboa, com o vento soprando forte por ruas que estão completamente vazias. É uma imagem que já dita o tom do que vem por aí. Exatamente. E num café deserto, a gente encontra a figura central dessa introdução. Um homem de 60 anos de idade, sentado sozinho, olhando fixamente para os papéis da aposentadoria dele. E, cara, esse homem carrega 40 anos de trabalho nas costas. O texto especifica que são 5 anos de contribuição para a Seguridade Social e 35 anos na Caixa de Aposentação. Que é um detalhe burocrático, mas crucial. Muito. Mas assim, para quem nos ouve aqui no Brasil, como a gente pode traduzir essa divisão institucional? Só para entender o peso real dessa papelada toda. Essa é uma ponte muito importante de se fazer. É o seguinte, em Portugal, a Seguridade Social funciona de uma maneira bem semelhante ao regime geral do INSS aqui no Brasil, sabe? Abrangendo os trabalhadores do setor privado. Entendi.
O INSS padrão que a gente conhece. Isso. Já a Caixa de Aposentação, ou Caixa Geral de Aposentações, é o sistema destinado aos funcionários públicos. Seria algo comparável aos regimes próprios de previdência dos servidores públicos aqui. Então, o que o autor está mostrando ali é um trabalhador que dedicou toda a vida produtiva dele transitando entre os setores privado e público. Ele acumulou 4 décadas exatas de contribuição ao Estado. 40 anos é muita coisa. É uma vida, e aquela imagem do vento nas ruas vazias não está ali por acaso, não. Ela serve como uma metáfora inicial de que o tempo passa indiferente a todo aquele esforço acumulado nos papéis daquele homem. Nossa, é a materialização de uma vida inteira de trabalho colocada sobre a mesa de um café. E é justo nesse ponto que a matemática entra em cena. O autor detalha os números que esse homem precisa encarar ali. E os números são bem cruéis. Muito. Se ele decidir pedir a pensão antecipada agora, aos 60 anos, o valor que ele vai receber será de 600 euros por mês. No entanto, se ele decidir continuar trabalhando, sacrificando mais 7 anos da vida dele para se aposentar aos 67, o valor sobe para apenas 800 euros. Uma diferença pequena para o tempo investido. Pois é. E o texto também cita uma barreira legal específica ali, o artigo 9º do Decreto-Lei, que impõe um teto de 40 anos de contribuição sem aplicação de bonificações adicionais. Esse detalhe do Decreto-Lei é a verdadeira chave da frustração que é apresentada no texto. Porque, basicamente, a regra diz que a soma das parcelas desses 2 regimes não pode ser inferior ao que a pessoa teria direito em cada um isoladamente, mas... Tem o teto, né? Exato, tem o teto. O teto de 40 anos corta qualquer possibilidade de um ganho financeiro que recompense um esforço além desse período. É como uma barreira de vidro invisível, mas totalmente intransponível. A partir daquele ponto, o esforço a mais simplesmente não se converte numa recompensa proporcional. Mas, sabe, há uma dúvida genuína que surge quando a gente olha para esses números frios. Porque essa diferença de 200 euros, de 600 para 800, ela poderia até ser considerada significativa para alguém que ganha relativamente pouco. O argumento do autor foca na irrelevância desse valor absoluto ou ele pesa mais a perda desses 7 anos de vitalidade que seriam entregues ao sistema? Olha, a análise dele ataca por 2 flancos. E o lado financeiro é completamente desconstruído por um conceito que ele introduz como o ladrão silencioso. O ladrão silencioso? A inflação. Isso mesmo, a inflação. O texto menciona uma inflação média projetada de 2% ao ano. Quando a gente aplica essa taxa, a narrativa ganha um contorno que o próprio autor classifica como cruel. Vamos pensar naqueles 600 euros que o homem receberia aos 60 anos. Se a gente corrigir esse valor pela inflação de 2% ao ano, durante esses mesmos 7 anos de espera, o poder de compra equivalente chegaria a cerca de 690 euros quando ele completasse 67 anos, de qualquer maneira. Caramba, ou seja, a diferença real de poder de compra não são os 200 euros brutos que saltam aos olhos ali no papel. Nem de perto. A matemática revela que a diferença real, quando você desconta a corrosão natural do dinheiro no tempo, cai para pouco mais de 100 euros de ganho efetivo. 100 euros por 7 anos de vida? Exatamente. O núcleo do argumento é colocar numa balança. De um lado, você tem esses parcos 100 euros de diferença em poder de compra. Do outro lado, você tem 7 anos inteiros de vitalidade, de saúde, de energia e de tempo livre que um ser humano ali na casa dos 60 anos ainda possui. É a última fase ativa, né? Pois é. E trocar a liberdade dessa última fase ativa da vida por uma margem financeira tão pequena transforma essas décadas de dedicação numa equação que, nas palavras exatas do autor, é quase diabólica. Quase diabólica. E faz sentido a expressão. Reduzir 40 anos de uma rotina de acordar cedo, pegar transporte lotado, enfrentar intempéries e resolver problemas a uma planilha engessada é algo que incomoda bastante quando a gente para pensar. E o que chama a atenção na estrutura do ensaio é que essa matemática fria da aposentadoria, ela não acontece num vácuo, né? Não, ele expande isso. Exato.
O autor usa esse homem isolado no café como um ponto de partida para diagnosticar um problema muito maior. O foco se afasta do indivíduo ali e passa a avaliar Portugal e o sistema socioeconômico de uma forma bem abrangente. Ele introduz o conceito de uma estagnação estrutural. A conexão perfeita que o texto faz é que o país inteiro parece refletir a situação daquele único indivíduo. É um país parado no tempo, mantendo uma fachada de funcionamento que, no fundo, mascara a falta de uma evolução real. Uma fachada mesmo. Sim. O ensaio argumenta que as instituições criam essa ilusão de que as coisas estão avançando, de que há progresso, quando, na verdade, as engrenagens estão ali rodando em falso. E ele lista pontos muito específicos sobre como essa fachada se sustenta na prática. O texto menciona, por exemplo, a injeção de fundos europeus. Há um volume considerável de dinheiro entrando no país, mas a crítica central dele é que esses recursos acabam sendo pulverizados em projetinhos de curto prazo. Projetos para mostrar serviço rápido. Exatamente. Em vez de financiar uma infraestrutura de base e uma inovação tecnológica que seja sustentável a longo prazo, o dinheiro acaba alimentando uma máquina de soluções paliativas. E isso, quando se alia a uma burocracia que asfixia as iniciativas menores, consolida um cenário de salários cronicamente baixos e de muita precariedade no mercado de trabalho. E a principal consequência documentada no ensaio, para tudo isso, é o que a gente chama de fuga de cérebros. Clássico. É inevitável. A população mais jovem, percebendo que as regras do jogo ali estão desenhadas para essa estagnação e não para o crescimento de verdade, opta por deixar o país em busca das oportunidades que o próprio ambiente interno não oferece. E o texto vai além de apenas constatar esse problema, sabe? Ele critica as tentativas institucionais de tentar resolver essa estagnação através do que ele chama de importação de fórmulas externas. Esse é um ponto que a gente precisa detalhar. Porque o autor argumenta de forma muito contundente que tentar importar modelos tidos como perfeitos de outros países é um caminho garantido para o fracasso. Mas assim, por que essa importação de soluções daria errado tão consistentemente na visão dele? O argumento é que cada nação, cada sociedade, possui uma dinâmica própria que é moldada por fatores que simplesmente não podem ser copiados por decreto. Fatores como a geografia, a história cultural, o clima e as leis naturais do próprio ambiente daquele lugar. Faz todo sentido. Imagina tentar transplantar toda a estrutura tributária e de bem-estar social da Suécia, por exemplo, para um país com a dinâmica informal, o clima e o histórico burocrático de um país do sul da Europa. O ensaio defende que forçar essa importação não gera progresso real de jeito nenhum. Gera o quê, então? Gera apenas uma roupagem de modernidade. Fica parecendo que uma atitude super avançada foi tomada, o que atende a um propósito muito claro de manter o controle social. Isso dá à população a ilusão de que agora sim as coisas vão melhorar, quando na prática as raízes reais do problema continuam ali, intocadas. É fascinante perceber como o ensaio sai de uma análise sobre previdência lá no começo, passa por macroeconomia e políticas públicas e, a partir dessa ideia de ilusão de progresso, entra numa discussão puramente filosófica sobre a natureza humana. O autor começa a desconstruir o que a nossa sociedade classifica e idolatra como talento e como sucesso. E a tese que ele apresenta sobre o talento desafia diretamente a ideia da meritocracia tradicional. Ele propõe que grande parte daquilo que a gente aclama como um dom inato, como uma genialidade de nascença, é na verdade produto direto do ambiente e, mais importante ainda, do acesso às estruturas que são criadas pelo próprio sistema. E ele traz exemplos do mundo dos esportes para fundamentar essa ideia. Eu achei essa parte brilhante. O ensaio menciona jogadores profissionais de basquetebol, e o argumento dele não é que esses caras não tenham habilidade, mas sim que eles chegam a assinar contratos milionários porque o sistema dispõe de milhares de quadras espalhadas desde as escolas primárias, criando um funil gigantesco que permite que essas habilidades bem específicas sejam garimpadas, treinadas e, no fim, transformadas em espetáculo. É o acesso, né? E o contraste que o autor faz para provar que é uma questão de acesso e não apenas de dom divino é muito revelador. Ele cita esportes de elite como a Fórmula 1, o golfe e a vela. Esporte caríssimos. Absurdamente caros.
Sem o acesso financeiro a pistas de corrida, a karts caríssimos na infância, equipamentos de golfe de alta precisão ou aquelas marinas exclusivas, a esmagadora maioria da população jamais vai ter a chance de saber se possui algum talento para essas atividades. Nunca vão nem encostar num taco de golfe. Exato. Logo, a presença ou a ausência de indivíduos no topo dessas modalidades não é um medidor absoluto de potencial humano inato. É sim um reflexo muito claro das barreiras de entrada estruturais que são impostas pelo ambiente. E essa constatação serve de base para uma crítica ainda mais afiada que ele faz logo em seguida, que é sobre o abismo entre o glamour que é vendido e o valor real que as pessoas entregam para a sociedade de fato. O texto contrasta de uma maneira bem literal a figura de um atleta superestrela com a figura de um profissional de saúde. Ele aponta para um jogador de basquetebol ganhando somas que chegam a ser obscenas para, usando a descrição do próprio texto, apenas correr atrás de uma bola. É uma frase forte. Sim, e ele argumenta que isso só gera tanta riqueza porque está inserido numa engrenagem de espetáculo que é hipervalorizada pela mídia. E, ao colocar a figura do médico na outra ponta da balança, o autor expõe uma distorção de valores gigantesca na nossa sociedade. O médico realiza um trabalho de impacto vital. Ele está literalmente salvando vidas, operando ali na linha de frente da existência humana. Mas, no entanto, é muito raro a gente ver esse tipo de profissional receber a mesma adoração pública, o glamour constante ou aqueles contratos publicitários multimilionários. Quase nunca. O sistema, de acordo com o ensaio, tem muito mais facilidade em monetizar o entretenimento e empacotar uma ilusão brilhante do que em reconhecer e recompensar a evolução humana verdadeira e o trabalho essencial que sustenta a sociedade ali nos bastidores. E para consolidar o que ele considera ser o talento genuíno, aquele que independe totalmente desse espetáculo e que gera um impacto real no mundo, o autor lista 5 figuras históricas. E, ao analisar cada uma delas, o que mais se destaca é justamente a ausência desse glamour fabricado ou de suporte de grandes estruturas midiáticas por trás. A primeira figura que é mencionada no texto é o Bruce Lee. E a escolha do Bruce Lee pelo autor está ancorada na ideia de uma disciplina inabalável e de uma visão completamente autônoma. Ele não seguiu os moldes de um estúdio ou de um sistema pré-estabelecido. Ele foi lá e construiu uma filosofia própria de artes marciais e rompeu barreiras culturais puramente através do esforço e da crença no próprio método dele, totalmente fora do controle daquela engrenagem tradicional. E o segundo nome dessa lista é o Muhammad Ali. O texto faz questão de destacar que o talento do Ali não residia apenas nas vitórias dentro dos ringues, mas sim na força dele, na coragem e numa ética que era inquebrantável. Ele foi alguém que sacrificou anos do auge da própria carreira e perdeu títulos pesados por se recusar a abandonar as próprias convicções. É um tipo de talento focado na integridade humana que nenhum contrato publicitário no mundo consegue fabricar. A terceira figura recua milênios na história. Ele traz Sócrates. A justificativa para a inclusão de Sócrates é que ele é o exemplo perfeito de impacto desprovido de produto material. Ele exerceu uma filosofia viva nas praças, conversando com as pessoas, alterando o curso do pensamento ocidental para sempre, sem jamais ter escrito ou publicado um único livro. É impressionante. Ou seja, a influência dele dependeu apenas do valor real das ideias, no contato direto com outros seres humanos, sem nenhuma embalagem para ser vendida nas prateleiras. Sensacional. Em seguida, o autor cita a Helen Keller. A presença dela na lista é um tributo ao poder da superação absoluta. Sendo surda e cega desde muito pequena, ela conseguiu desenvolver uma forma de se comunicar e de se expressar com o mundo, algo que beirava o impossível para a época dela. É a representação da força de vontade humana na sua forma mais crua, muito distante desses holofotes fabricados e focada inteiramente na expansão dos próprios limites pessoais. E, por fim, a lista culmina com a figura de Jesus, que o ensaio aponta como o exemplo máximo de um impacto profundo e transformador na história de toda a humanidade. Um alcance que foi construído totalmente à margem dos poderes institucionais da época, sem qualquer infraestrutura de mídia, sem glamour, sem exércitos ou contratos. O fio condutor que une essas 5 personalidades na visão do Elderlag
é que eles são as verdadeiras referências de evolução do potencial humano. E a crítica contundente que a gente extrai daí é que a sociedade moderna simplesmente se perdeu das próprias referências. Ao longo do tempo, nós substituímos a busca por essa força interna, ética e disciplinada, pela celebração passageira do espetáculo. Nós aplaudimos o excesso, os números grandes nos contratos e as aparências, enquanto o valor real das coisas vai ficando obscurecido no fundo. Isso nos leva a tentar amarrar os pontos aqui. Nós começamos com 800 euros de uma pensão congelada lá em Lisboa e chegamos na filosofia de Sócrates. Como o texto unifica essas ideias todas na conclusão? Qual é, afinal, a moral da história sobre o sistema em que a gente vive? A unificação dessas ideias levanta uma questão bem desconfortável sobre o verdadeiro propósito das estruturas sociais em que a gente está inserido. A conclusão do ensaio é bem franca. O sistema, e aí englobando a previdência, as carreiras burocráticas e toda essa máquina de entretenimento que cria os ídolos modernos, ele não foi desenhado para premiar o esforço genuíno ou recompensar justiça. Então o mérito não é o objetivo final dessas engrenagens. Longe disso. A tese central do autor é que o propósito primordial do sistema é controlar os recursos e manter a narrativa sempre sob rédeas curtas. E a ferramenta mais eficaz para conseguir esse controle é a esperança. A esperança. Sim, a esperança que é vendida à população. A esperança de que um dia chegará a aposentadoria tranquila, de que o esforço contínuo dentro daquelas regras do jogo vai trazer segurança, ou de que o cidadão comum poderá alcançar o sucesso brilhante daqueles ídolos fabricados pela TV. Enquanto as pessoas se mantêm engajadas nessa ilusão, esperando pacientemente a vez delas, elas permanecem dóceis. E o talento verdadeiro, aquele que não se dobra ao espetáculo, acaba sendo silenciado ou simplesmente ignorado. Mas o texto não termina sem propor uma saída, e as diretrizes do autor funcionam quase como um manifesto para a autonomia pessoal. O conselho final dele é direto, sem meias palavras. As pessoas não devem esperar absolutamente nada do Estado, não devem esperar nada dos políticos e não devem confiar o próprio futuro a um sistema que é engessado e feito para te estagnar. No fim das contas, é uma questão de gestão de energia. A energia física, mental e emocional que uma pessoa investe ao longo de décadas esperando por uma recompensa institucional que, como a gente viu na matemática da Previdência, vai ser corroída pelo tempo e pela inflação. Ele descreve isso como um desperdício vital gigantesco. E o que ele sugere no lugar dessa espera? Ele defende que essa energia precisa ser realocada urgentemente. As pessoas deveriam investir no seu próprio caminho único, no desenvolvimento do talento real delas. O próprio autor dá o exemplo indireto da atuação dele, sugerindo que o foco em esforços próprios, como trabalho audiovisual ou projetos independentes que ele faz, é o único meio de quebrar aquela barreira de vidro. Assumir o controle requer, antes de tudo, parar de consumir as ilusões fabricadas. E trazendo isso para a realidade de quem acompanha a nossa análise agora, o ensaio propõe um verdadeiro inventário pessoal, onde cada um de nós pode estar desperdiçando vitalidade criativa e tempo, aguardando que instituições lentas e indiferentes reconheçam o nosso mérito e nos entreguem uma recompensa no final da linha. A provocação dele é muito clara. Terceirizar o próprio valor e a própria segurança para um amanhã burocrático é uma armadilha perigosa. A retomada do controle começa por valorizar o nosso tempo hoje, agora. E esse inventário pessoal é um núcleo da tese que dá o próprio título ao material que a gente analisou. A moral inteira se resume nas frases do autor. Esperar é perder, o tempo é o recurso mais precioso, a vida não espera. O texto nos deixa com um lembrete inegável sobre a finitude do nosso tempo e sobre o erro crasso que é depositar essa finitude numa planilha que é controlada por terceiros. A constatação de que o valor da vida humana e o impacto que a gente pode causar não se medem nas regras de um decreto-lei nos deixa com uma última reflexão aqui. Um pensamento que é provocado pelas premissas do texto para ficar ecoando na mente de quem nos escuta ao longo do dia. O ensaio estabelece firmemente que o sistema atual só consegue sobreviver porque ele é extremamente hábil em gerar uma esperança ilusória, usando um glamour artificial e ídolos pré-fabricados para mascarar a sua ineficiência e, assim, garantir que todo mundo continue participando passivamente da engrenagem.
É o entretenimento e a burocracia atuando juntos como uma vasta ferramenta de contenção social. E perante isso surge o nosso pensamento final. Se a estabilidade de toda essa estrutura depende diretamente do engajamento diário das pessoas, da disposição de continuar sentado num café esperando que o papel do Estado traga segurança, ou esperando que o espetáculo traga alguma inspiração, o que aconteceria com as bases da sociedade se uma massa crítica de pessoas decidisse de forma simultânea simplesmente parar de esperar? Se uma grande parcela da população retirasse a atenção e energia dessas ilusões vendidas e passasse a investir unicamente no próprio talento e no valor humano autêntico, o que viria a seguir? Será que o sistema entraria num colapso imediato pela completa falta de crença na sua fachada? Ou será que, privado dessa maquiagem de esperança contínua, ele seria forçosamente desmontado e obrigado a evoluir, criando finalmente estruturas que de fato recompensem o mérito, o impacto real e o talento verdadeiro de cada um? É uma ponderação profunda sobre o poder do nosso foco coletivo e sobre aonde a gente escolhe investir o recurso que nunca mais vamos recuperar. O que essa obra traz é uma visão totalmente pragmática, zero romantizada, sobre como os sistemas que estruturam a nossa sociedade operam de verdade. Tipo, a realidade nua e crua mesmo. Com certeza. A proposta é olhar para governos, economias e estruturas sociais não através das promessas que eles fazem na televisão, mas observando as engrenagens frias do dia a dia. É uma dissecação de como a aposentadoria funciona na prática, de como o talento é muitas vezes manipulado e de como nações inteiras podem ficar paralisadas em uma estagnação estrutural. Ele vai direto para o bolso das pessoas. Logo de cara, a discussão cai naquilo que ele chama de ilusão da aposentadoria, explorando o capítulo 1 e 2. É o ponto onde a teoria encontra sobrevivência diária. Exato. E para provar o ponto, ele usa um cenário muito prático de quem contribui para o sistema lá em Portugal, citando entidades como a Caixa de Aposentação e a Segurança Social. Para nossa audiência aqui no Brasil, seria o equivalente a tentar se aposentar pelas regras do nosso INSS, mas com as particularidades da lei de lá. E é aí que ele apresenta o que chama de a frieza da lei. Ele pede para a gente imaginar uma pessoa com 60 anos de idade, que já tem 40 anos de contribuição ininterrupta nas costas. É literalmente uma vida inteira de trabalho. Nossa, 4 décadas. Sim. E quando essa pessoa tenta pedir a pensão de forma antecipada, a lei até diz que o valor não pode ser menor que a soma das parcelas que foram contribuídas, o famoso artigo 9º do Decreto-Lei de lá. Mas na prática, há cortes altíssimos por causa dessa antecipação. O valor que chega na mão dessa pessoa gira em torno de uns 600 euros por mês. E aqui entra um dilema que me deixou muito intrigada durante a leitura. A escolha que o sistema dá para esse trabalhador é a seguinte: ou o indivíduo aceita esses 600 euros agora, aos 60 anos, ou espera mais 7 anos até os 67, para finalmente ganhar os 800 euros mensais que consideraria ideais. Parece uma escolha óbvia para muita gente, né? Pois é, fazendo o papel de cética aqui, abrir mão de 200 euros a mais por mês pelo resto da vida não é um erro matemático. Não faz sentido simplesmente esperar esses 7 anos. É justamente essa a armadilha matemática que o texto denuncia com muita clareza. À primeira vista, parece fazer todo sentido esperar, mas a análise do autor mostra que essa espera de 7 anos é uma perda brutal de tempo, de energia e de poder de compra. E o grande vilão não declarado nessa história toda é a inflação. Porque o dinheiro não fica parado no tempo? Exatamente. Esses 800 euros não ficam congelados esperando a pessoa fazer 67 anos e manter o mesmo valor real. Enquanto isso, o sistema faz reajustes anuais minúsculos, em média de uns 2%. Ele faz as contas no material e o resultado é desanimador. Se a pessoa pega esses 600 euros aos 60 anos e aplica esses 2% de reajuste ano após ano, aos 67 anos o valor chega a uns 690 euros. Ou seja, a diferença real, aquele ganho de poder de compra por ter esperado 7 anos da vida, é praticamente engolido pela inflação. É uma ilusão de ótica financeira. No fim das contas, a mensagem dele é dura: quem senta e espera pelas regras do jogo acaba jogando fora os anos mais úteis da própria vida. O sistema não foi desenhado para premiar a lealdade ou o esforço contínuo do trabalhador. Ele só quer equilibrar a própria balança. Com certeza.
Esse limite de 40 anos sem nenhuma bonificação real existe simplesmente para criar um teto e forçar o cidadão a esperar, o que no curto prazo alivia os cofres do Estado. A máquina pública se alimenta da paciência de quem contribui. Tem uma analogia que ele faz com o mercado de trabalho audiovisual que, olha, ilustra perfeitamente essa perda de tempo. Ele argumenta que, no setor audiovisual, se um profissional pegar esses mesmos 7 anos de espera e focar em um esforço próprio, intenso, produzindo de forma independente, o retorno gerado ultrapassa de forma esmagadora o valor dessa pensão estatal. É a diferença entre criar o próprio valor e esperar que o Estado devolva migalhas. Isso. A energia vital gasta esperando o sistema validar o seu descanso poderia ser usada para construir algo muito maior por conta própria. A moral crua é que esperar pelo sistema é perder vida útil. E o mais assustador é que essa lógica de segurar o indivíduo, de travar o potencial com regras burocráticas, não acontece só no contra-cheque de uma pessoa física. Quando a análise se expande da vida financeira individual para a economia de um país como um todo, no capítulo 3, o cenário é incrivelmente parecido. Entrando na questão macroeconômica. Isso. O caso de Portugal, que o autor explora a fundo, é um exemplo clássico do que ele chama de estagnação estrutural. Sabe o que me chamou a atenção nessa parte? É que a gente costuma pensar que um país está estagnado porque falta dinheiro. Mas não é o caso ali. O material aponta que existe um fluxo constante de recursos, principalmente por conta dos fundos europeus. O dinheiro entra. A questão central é para onde esse dinheiro vai e como ele é utilizado na prática. O diagnóstico que o texto faz é que esses fundos não são usados para criar fundações duradouras. O autor descreve o sistema português atual não como algo inteligente que deu errado sem querer, mas como uma armadilha muito bem montada. O dinheiro europeu acaba sendo injetado em projetos de curto prazo, muitas vezes só para manter uma aparência de funcionamento. É como colocar um band-aid em uma fratura exposta. Uma solução paliativa que não resolve a raiz do problema. Exato. Esses fundos não geram indústrias inovadoras a longo prazo, não sustentam empregos de alta qualidade e, consequentemente, não conseguem elevar a base salarial da população. A armadilha matemática da aposentadoria se repete em escala nacional. O resultado prático disso é o que a gente vê nas notícias o tempo todo. Burocracia excessiva, salários achatados e um nível altíssimo de precariedade no trabalho. E quem paga a conta mais cara dessa manutenção artificial é a juventude. A fuga de cérebros. Perfeito. O texto aborda o fenômeno da juventude saindo de Portugal de uma forma muito crua. Os jovens não estão indo embora apenas porque querem uma aventura no exterior ou fazer um intercâmbio bacana. Eles são forçados a sair porque o país simplesmente não oferece espaço para o crescimento real e profissional. E o que sobra no país é uma nação que funciona apenas na superfície. A padaria abre, o transporte público roda, os serviços básicos são prestados, a casca do país parece intacta, mas não há evolução. É a manutenção de um status quo financiada por recursos externos de forma totalmente insustentável. A estrutura está lá apenas gerenciando o declínio, sem permitir que o potencial interno floresça de verdade. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, entrando no capítulo 4, o que nos leva a uma conexão brilhante que a obra faz. Se o sistema, seja a previdência, seja a estrutura de um país inteiro, não permite a evolução pelo mérito real, como é que ele lida com a ambição humana? Como ele lida com quem quer se destacar de verdade? A resposta que o texto traz me deixou pensando por dias. É uma virada de chave brutal. Sim. O argumento é que o sistema substitui o potencial verdadeiro por uma ilusão fabricada, que nós aprendemos a chamar de talento. Essa é talvez a desconstrução mais profunda do e-book. Nós fomos ensinados desde cedo a celebrar ídolos, astros da música, celebridades instantâneas e a colocar um rótulo de talento em tudo isso. A tese central da obra é que grande parte desse sucesso estrondoso que vemos nas mídias não é um talento intrínseco e raro. É, na verdade, um produto meticulosamente fabricado. E essa fabricação envolve contratos corporativos massivos, o peso absoluto da mídia e, muitas vezes, o próprio suporte indireto do Estado. Mas vem a pergunta óbvia, por que eles fariam isso?
Qual é a grande vantagem para o sistema de fabricar um ídolo do zero? Controle de narrativa e a manutenção da esperança nas massas. Pensa bem, quando as pessoas comuns veem alguém com a mesma origem chegando lá, subindo ao topo de forma glamurosa e amplamente divulgada, isso cria a ilusão pacífica de que qualquer um pode vencer no sistema se apenas tentar o suficiente. Isso anestesia a população em relação àquelas falhas estruturais profundas que acabamos de discutir. O ídolo fabricado é a prova social falsa de que o sistema é justo. É interessante porque a gente vê isso acontecendo hoje de forma muito acelerada. Imagina os reality shows ou os grandes virais da internet, onde a fama é construída literalmente do dia para a noite com base em algoritmos e polêmicas, e não necessariamente em uma habilidade lapidada por décadas. Mas a obra não é puramente nihilista, certo? O autor reconhece que o potencial humano genuíno existe, só que ele é completamente diferente dessa métrica de fama embalada para consumo. Exatamente. O contraste que ele faz no texto é fundamental para entender a premissa. Ele cita exemplos específicos de figuras históricas inquestionáveis, como Bruce Lee e Muhammad Ali, para exemplificar o que é o potencial genuíno, o que separa esses indivíduos das celebridades fabricadas pelo mercado atual. É uma disciplina quase desumana, uma visão interna inabalável e uma recusa visceral em se moldar apenas para agradar as planilhas do sistema. Eles evoluíram as próprias capacidades físicas e mentais de uma forma muito real e tangível. A questão é que o sistema moderno não tem como medir isso, não é? Como é que um engravatado de uma grande corporação coloca o nível de iluminação mental ou a força de vontade pura do Bruce Lee numa planilha de Excel? Simplesmente não dá. O pessoal ou a expressão da alma humana, o sistema reduz tudo aquilo que ele consegue quantificar de forma fácil. Dinheiro, fama, exposição, alcance, número de cliques. O talento passa a ser apenas um ativo financeiro na mão de acionistas. A conclusão amarga da obra é que, nesse ambiente, números em uma tela acabam tendo muito mais peso do que a grandeza verdadeira. Uma inversão total de valores. E quem não aceita ser empacotado sob essa métrica comercial, por mais brilhante que seja, acaba sendo marginalizado. A mediocridade ganha uma embalagem cheia de glamour e o potencial real fica escondido nas sombras porque não é lucrativo para a máquina. Isso faz todo sentido quando olhamos ao nosso redor. Mas a obra dá um passo além e expande essa lupa. Ela sai do indivíduo, sai do caso de Portugal e olha para o globo inteiro nos capítulos 5 e 6. A pergunta que naturalmente surge para quem acompanha esse raciocínio é: se o sistema atual engessa o potencial, por que não olhamos para fora e simplesmente copiamos um modelo de sociedade que deu certo? Todo mundo quer ser a Suécia ou a Dinamarca, certo? Se conectarmos isso a um contexto maior, é um instinto natural do ser humano buscar o caminho mais fácil copiando o vizinho. Mas é aí que o autor introduz o conceito das leis naturais das sociedades. O argumento dele é que a geografia, o clima, a escassez ou a abundância de recursos e a longa história de um povo criam uma espécie de teto invisível. A natureza e o ambiente moldam fundamentalmente o que aquela sociedade consegue ser e quais modelos políticos e econômicos vão realmente funcionar ali na prática. O que explica de forma muito clara por que impor modelos externos goela abaixo de outra população é uma receita garantida para o desastre. O texto usa o exemplo brutal das colonizações ao longo da história para provar isso. A arrogância humana tenta desenhar uma sociedade perfeita no papel e aplicar em qualquer lugar, ignorando completamente a identidade e a natureza daquele ambiente. As leis naturais da evolução social sempre cobram a conta, invariavelmente. E a análise comparativa rápida que ele faz de diferentes sistemas globais é fascinante justamente por causa dessa lente ambiental. Não é um jogo infantil de qual país é o melhor, mas uma constatação lógica dos preços que cada sociedade paga pelo modelo que o seu ambiente permitiu construir. Quando olhamos para os países nórdicos, por exemplo. O grande exemplo de sucesso que todo mundo cita em debates. O texto reconhece os pontos fortes deles, uma redistribuição de renda poderosa e um nível de bem-estar social altíssimo, mas não esconde o ponto fraco, que é uma carga tributária esmagadora sobre o cidadão. Só que a grande sacada não é apenas listar prós e contras, mas entender o porquê.
Esse modelo nórdico não é um botão de copiar e colar para o resto do mundo, porque ele depende de uma coesão social histórica, de uma confiança inabalável no Estado e de um contexto geográfico que simplesmente não existe na maioria dos outros países. Perfeito. O modelo nórdico funciona para os nórdicos. Da mesma forma, quando a análise vai para nações asiáticas como Japão e Coreia do Sul, o autor destaca uma eficiência que beira o absoluto. A excelência em educação, o avanço tecnológico contínuo, a disciplina coletiva. Mas o custo disso, ditado pela história de densidade populacional altíssima e pela necessidade de reconstrução pós-guerra desses lugares, é uma baixa flexibilidade social e muita rigidez. A margem para o indivíduo ser diferente é mínima. É um sistema que produz excelência em massa, mas cobra um preço emocional e de liberdade altíssimo. Culturas mais expansivas jamais tolerariam esse nível de pressão. Por outro lado, o material analisa o modelo dos Estados Unidos. Lá, o ambiente histórico de fronteira aberta permitiu um foco massivo em inovação, no risco, no empreendedorismo puro. O mercado é essencialmente livre para explorar e monetizar o potencial humano, e os avanços que saem de lá são inegáveis para o mundo. Mas o efeito colateral, a consequência natural desse hipercapitalismo sem uma rede de proteção densa, é a geração de uma desigualdade social gigantesca. E, para fechar esse círculo global de análises, a obra também disseca o socialismo rígido, o modelo de planejamento centralizado. Em teoria, nas páginas dos livros e nos manifestos, é o sistema perfeito, totalmente focado na igualdade plena. Mas na observação prática e histórica do autor, esse modelo falha invariavelmente por esbarrar na ineficiência, na burocracia pesada e na corrupção endêmica. Porque ignora a realidade, né? Exatamente. Falha porque a hiperregulamentação teórica ignora as complexidades incontroláveis da natureza humana e as variáveis naturais do ambiente. Tentar controlar cada mínimo aspecto de uma sociedade de cima para baixo é lutar contra a lei natural da imprevisibilidade. A conclusão macro que se tira dessa volta ao mundo é um belo de um banho de água fria nos utópicos. Não existe sistema perfeito. Não tem como existir. A busca por um modelo infalível e universal é uma perda de tempo monumental. O sucesso de qualquer política pública ou sistema econômico depende estritamente do respeito à história, ao ambiente natural e ao verdadeiro potencial daquela população que vive ali. Escolher um sistema é, no fim das contas, escolher quais problemas a sociedade prefere aguentar em troca de quais benefícios. É a constatação mais adulta possível. Cada estrutura terá falhas inerentes ao seu próprio desenho. A grande ilusão que nos vendem é achar que o próximo político, a próxima lei ou a próxima grande reforma governamental vão consertar a natureza das coisas e trazer o paraíso na Terra. Então, o que isso tudo significa para nós no fim do dia? Chegando ao capítulo 7, a moral crua final do e-book traz uma síntese pesada. O diagnóstico que o Elderlag faz é implacável. O mundo em que vivemos não foi desenhado para premiar o mérito verdadeiro, o esforço honesto ou a bondade. A função primária de qualquer sistema governamental, corporativo ou social é gerenciar recursos finitos e controlar narrativas para manter a própria existência e estabilidade. Eles oferecem visibilidade para alguns poucos escolhidos, mantêm os serviços rodando no nível mínimo necessário para evitar uma revolta total e vendem a ilusão de glamour. Mas o sistema, seja ele qual for, não está nem um pouco interessado na evolução genuína de ninguém como ser humano. Ele apenas quer que as pessoas sejam engrenagens previsíveis e funcionais. E diante de um diagnóstico que soa tão sombrio em um primeiro momento, a solução que ele propõe não tem nada a ver com revoltas ou com um pessimismo que paralisa a gente. Pelo contrário. É um convite ao pragmatismo mais radical e libertador possível. A única saída racional apresentada no texto é simplesmente parar de esperar por promessas falsas. Parar de delegar o futuro a um sistema de aposentadoria falho que vai ser corroído pela inflação, parar de buscar a validação de um mercado de talentos que só mede exposição superficial e parar de acreditar que as leis têm a obrigação de realizar o potencial humano. É tomar as rédeas da própria vida. O caminho sugerido é ignorar as ilusões fabricadas de sucesso fácil, pegar toda essa energia que a gente gasta se frustrando com a política ou reclamando da falta de oportunidades e investir no próprio caminho de forma incansável. Desenvolver habilidades reais,
ter uma visão própria do mundo, inspirada naqueles que buscaram a evolução intrínseca e não os holofotes do momento. É uma compreensão desapaixonada das regras do jogo. A beleza fria disso é que, quando as ilusões caem por terra, também se perde a capacidade de ser manipulado pela esperança vazia. A energia vital é preservada para o que importa. A pessoa passa a jogar o jogo sabendo exatamente o que o tabuleiro está inclinado, o que permite tomar decisões com uma clareza absurda. É uma reflexão vital para quem quer parar de ser refém das estruturas ao redor. Sem dúvida alguma, o livro entrega exatamente a realidade crua que promete nas páginas. E isso nos deixa com um terreno vasto para refletir depois que a poeira baixa. Nós passamos esse tempo todo dissecando como a geografia, a história e as estruturas de poder moldaram e engessaram as sociedades ao longo dos séculos. A lei natural sempre ditou as regras do jogo e limitou o que os sistemas podem oferecer de real para as populações. Uma regra histórica inquebrável. Mas e agora? O que acontece na nossa rotina? Se os sistemas ao nosso redor são primariamente desenhados para gerenciar recursos e manter o controle em vez de nutrir o verdadeiro potencial, fica um pensamento provocativo para quem está nos acompanhando. Como as nossas escolhas diárias mudariam amanhã de manhã se parássemos completamente de espelhar que o sistema nos recompense de forma justa e focássemos apenas e exclusivamente em nossa própria evolução intrínseca? Se ninguém vier nos salvar ou nos premiar, o que a gente começaria a construir hoje? É uma pergunta que muda a forma de encarar a segunda-feira. Com certeza. Fica o convite para a nossa audiência continuar puxando esses fios e refletindo por conta própria sobre as próprias amarras. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo mergulho profundo nas ideias. Para explicar o impacto brutal que isso tem na sociedade, a fonte usa uma analogia visual que é absolutamente perfeita. Ela fala sobre a metáfora do quarto escuro. Eu adoro essa analogia. É genial. Vamos imaginar a situação. A humanidade viveu dentro de um quarto totalmente escuro, tateando as paredes por milhares de anos. A gente se acostumou com a sujeira porque não dava para ver nada. De repente, sem aviso prévio, alguém liga um holofote no meio do quarto. Quando essa luz imensa ilumina o ambiente de uma vez só, o que acontece? Fica tudo à mostra. Tudo. Toda a poeira, as teias de aranha, a podridão e as sombras que estavam perfeitamente escondidas nos cantos ficam escancaradas e completamente visíveis. O material alerta que é exatamente isso que explica o caos mundial atual, a revelação de corrupções antigas e as polarizações sociais tão agressivas que testemunhamos. Essa luz fotônica está mostrando as sujeiras ocultas do mundo. É um processo doloroso. Muito. O problema é que as pessoas não estão sabendo lidar com o que vem. A humanidade está enlouquecendo porque vê a própria sombra projetada. Mas a reação instintiva é apontar o dedo e culpar o governo, o sistema opressor, o vizinho ou a ideologia oposta. Quando, na verdade, a luz está simplesmente fazendo o seu papel, pedindo, ou, melhor, exigindo, que cada indivíduo olhe para dentro, assuma a responsabilidade e cure as suas próprias sombras internas que foram reveladas. É um diagnóstico poderoso do momento atual. E, surpreendentemente, no meio de toda essa cobrança por responsabilidade, cura e transição cósmica complexa, a fonte traz uma mensagem de alívio inesperado que subverte completamente a maioria dos discursos motivacionais modernos. Qual mensagem? O material afirma de forma muito direta que essa obsessão desenfreada da sociedade moderna por descobrir um propósito ou uma missão de vida específica e grandiosa é apenas mais uma das armadilhas sofisticadas dessa Matrix. Procurar incansavelmente por uma missão pré-determinada muitas vezes não traz libertação, mas sim o oposto. Gera muita angústia. Gera culpa constante, crises de ansiedade severas e a sensação opressora de eterna dívida espiritual se essa tal missão utópica nunca for encontrada. Segundo a visão do texto, o verdadeiro objetivo existencial de qualquer consciência estar na Terra não é de forma alguma cumprir uma lista de tarefas rígidas ou evoluir unicamente através da dor e da superação de obstáculos. Longe disso. O objetivo é infinitamente mais simples e poético.
É apenas lembrar da própria origem cósmica esplêndida, experienciar a densidade e as maravilhas da realidade terrestre com extrema leveza e curiosidade. E, principalmente, a mensagem foca na importância vital de desfrutar dos próprios talentos e mergulhar em atividades que trazem alegria e prazer genuínos. A verdadeira liberdade espiritual, de acordo com o material, reside na ausência absoluta de cobranças kármicas autoimpostas. Então, o que tudo isso significa quando colocamos as cartas na mesa? Sintetizando o cerne de toda essa exploração imensa, seja cada pessoa optando por interpretar o material escutado hoje como uma descrição literal, quase documental da realidade galáctica, quântica e conspiratória, ou recebendo todas essas ideias como um conjunto de alegorias e ensinamentos puramente metafóricos sobre o processo de expansão da consciência. O fato é que a mensagem central bate muito forte. Bate mesmo. A entrevista encoraja, sem pedir desculpas e sem rodeios, o mergulho no autoconhecimento mais profundo possível. Ela exige a rejeição imediata da ideia de passar a vida no piloto automático, seguindo as cartilhas programadas por instituições que não querem o nosso crescimento. E, acima de tudo, é um chamado à tomada de responsabilidade absoluta e irrevogável pelas realidades que são criadas diariamente, momento a momento, por cada indivíduo. Desde a simples intenção colocada em um copo de água pela manhã, até o ato consciente de blindar a própria mente antes de se entregar ao sono. Tudo importa. Uma síntese excelente. E isso levanta uma questão importante. Algo que serve como uma ponte provocativa para reflexões futuras além do que foi dito. Se considerarmos a hipótese de que o material está completamente correto ao afirmar que a natureza do tempo é realmente uma estrutura espiral complexa acontecendo inteiramente no agora, e que todas as nossas inúmeras existências, passadas e futuras, além de todas as possíveis realidades alternativas, coexistem simultaneamente em um grande holograma. Isso muda a forma como lidamos com nós mesmos. Como assim? Pense o seguinte: cada vez que uma raiva intensa e inexplicável surge do nada no meio do dia, ou quando um medo paralisante bloqueia um projeto criativo de repente, sem nenhuma causa aparente no seu cotidiano, será que essa emoção repentina é realmente uma reação genuína, química e natural a algo pequeno que está acontecendo ali naquele exato momento presente? Nossa, profunda essa visão. Ou será que isso seria, na verdade, o eco desesperado de uma outra realidade paralela? Quem sabe uma outra versão da mesma consciência, clamando através do tempo e da vastidão do espaço dimensional para ser observada, compreendida com compaixão e finalmente curada por quem sente essa emoção no agora. Fica o convite profundo para que a autoobservação diária se torne não apenas um exercício de mindfulness, mas uma verdadeira investigação cuidadosa sobre a própria essência. Uma reflexão fenomenal para fechar o ciclo de hoje. Deixa a gente pensando por dias. Agradecemos imensamente a companhia e a mente aberta de cada pessoa que dedicou seu tempo e mergulhou com a gente nessa exploração densa e reveladora. Continuem sempre questionando o que é apresentado como verdade absoluta, continuem observando e iluminando as próprias sombras com coragem e a gente se encontra na nossa próxima imersão profunda. Até a próxima!